Há 64 anos, a LBV acredita no Brasil e investe para que a nossa gente tenha uma vida mais digna e feliz. Seja um elo nessa corrente de amor, ajudando a transformar o nosso futuro. Ajude a mudar. Acesse lbv.org e colabore. Volta com o programa Norte em Ação, agora nosso quadro Entrevistas Especiais, e com a grata satisfação estamos recebendo novamente dentro do programa Annelise Lopes, ela que é psicoterapeuta reencarnacionista e participa mais uma vez conosco para falar do momento aí, chegado o final do ano. Ela vai trazer informações sobre as influências do estresse nas energias do final do ano. E é sobre isso que a gente, é claro, vai conversar hoje. E, além disso, contando sempre com aquelas dicas importantes que ela sempre traz para dentro do programa. Tudo bom? Tudo bom, César. É um prazer estar aqui novamente com vocês, falando desse assunto que é tão instigante e, ao mesmo tempo, interessante, que todos gostam. Sem dúvida nenhuma, inclusive complexo também, porque falar de ser humano, falar de comportamento, falar das coisas que realmente têm a ver com cada um de nós, a gente sabe das complexidades, até porque cada um tem a sua essência, tem as suas diferenças, tem o seu entendimento, e a gente sabe que para falar sobre isso a gente vai precisar realmente percorrer uma série de esferas importantes para a gente chegar, quem sabe, lá dentro daquelas dicas que realmente vão auxiliar as pessoas na hora de refletir sobre essas questões, porque chegado o momento final, o pessoal começa lá a fazer as contas, ou seja, seus relatórios, e começam a fazer os comparativos. Aí, nos comparativos, é que as coisas começam a acontecer, as cobranças, as chegadas em objetivos, enfim, essas coisas todas. Então, eu gostaria, evidentemente, que tu começasse abordando esses aspectos todos e, evidentemente, também já lançando luz naquilo que vai trazer para a pessoa um alento, para buscar realmente uma compreensão maior. Bom, então a gente precisa entender algumas coisas. Nós funcionamos, nós seres humanos funcionamos muito dentro da questão do tempo. Então a gente se programa por uma série de coisas, O que tu vai fazer num dia que tem 24 horas, o que tu vai fazer numa semana com 7 dias, no teu ano com os 12 meses. Então tu te programa para fazer determinadas coisas dentro de determinados meses que não ultrapassem aquele ano, Então o que acontece? Começa o ano, as pessoas relaxam porque é início de ano, tem a questão das férias, enfim. E aí o ano vai seguindo e as pessoas vão indo, fazendo suas coisas, e conforme o ano vai passando, as tarefas vão aumentando e as pessoas não estão se dando conta, muitas vezes, daquelas programações que fizeram no final de cada ano, do que eu quero para o meu próximo ano. Então, se programam dentro daqueles 12 meses, o que eu vou fazer para o próximo ano, quais são as minhas metas, quais são os meus desejos, enfim. E os meses estão passando realmente muito rápidos, O que acontece? Chega lá mais ou menos no meio do ano, lá por julho, lá por agosto, as pessoas se dão conta, já estamos no meio do ano. E começam em função do Natal. Mas falta tantos meses para o Natal, e aí voltam lá nos seus anotados, lá o que eu me programei. E aí percebem que se programaram por uma série de coisas e que não estão cumprindo com aquilo que precisavam, Porque muitas vezes as pessoas se programam assim, o ano que vem eu quero trocar de emprego, por exemplo. Não estão satisfeitos com aquele emprego, querem trocar de emprego. Bom, mas para te trocar de emprego, tu tem uma série de programações que tu tem que fazer. Tu não pode simplesmente ir lá e resolver que tu vai trocar de emprego. Tu tem uma série de coisas que tu precisa efetivamente fazer para chegar ao momento. E aí se dão conta. Esse é um exemplo, mas tem muitas outras coisas. E aí isso começa a gerar um pensamento de ansiedade, um pensamento de culpa, um pensamento de medo, mas eu tenho que fazer,
mas eu não tenho coragem, e aí entra toda uma questão de insegurança, de autoconfiança, muitas vezes a gente está falando também de autoestima, uma série de coisas. E tudo começa pelo pensamento. O pensamento gera uma energia, né? Uma energia que começa a mexer com as tuas emoções, os teus sentimentos, mexe com o teu comportamento, e o comportamento faz com que seja mexida na tua frequência. Então, o pensamento que não está muito bom, e aí a gente está falando daqueles pensamentos de ansiedade, de medo, de culpa, muitas vezes de raiva porque eu não fiz tal coisa, ou porque tem coisas que não são muito legais que estão acontecendo na minha vida, enfim. Esse pensamento está gerando uma energia que não é boa, faz com que a vibração do ser humano baixe. Então, tu imagina, algumas pessoas pensando assim, gera uma determinada energia, um montante. Agora, tu imagina milhares de pessoas pensando a mesma coisa. Nós geramos uma energia, essa energia ela exuda do nosso corpo e ela começa a manipular, ela fica na psicosfera. O que acontece? Então, as pessoas já estão passando pelos seus problemas, né, pessoais, questões profissionais, entre outras coisas, entrando em ressonância com essa energia que está no ar, e isso começa a gerar um estresse maior. Aí começam muitas vezes depressão, aquelas pessoas que já têm uma tendência a ser depressivas, aquilo vai aumentando. Isso pode gerar inclusive doença, porque a gente sabe que a doença também ela é ocasionada pelo estado emocional de cada um. Isso vai acumulando e é como se fosse acumulando em direção a um funil, e aquilo lá vai gerando um estresse maior. Por isso, se nós começarmos a observar que tudo começa a ficar meio confuso a partir de agosto, setembro, e quando chega em dezembro é uma correria e é uma energia que fica no ar que nós não conseguimos nem explicar direito o que acontece, né? É interessante tu colocar dessa forma, porque existem, claro, outras observações que a gente pode fazer dessa composição energética, no caso, como se fosse uma egrégora. Né? E isso, de fato, vem consolidar essa massa energética, como tu bem aqui colocou, de outra, e levar um pensamento mais consistente ainda, porque, na verdade, o pensamento materializa. Eu gostaria que tu entrasse nesse detalhe. Pois bem, então foi importante a gente explicar como é que geram as energias negativas, né? O que acontece? Sabendo que tudo é pensamento, nós temos que fazer o movimento contrário. Embora muitas coisas estejam acontecendo e que tu não esteja dentro daquele objetivo que tu determinou para ti, porque tu não colocou foco, enfim, tu tem que tranquilizar e fazer as coisas de acordo com como dá. E o pensamento, ele tem que ser um pensamento positivo. Por isso que se bate muito nessa questão do pensamento. Pensamento positivo, pensamento positivo. Por quê? O pensamento positivo, ele também, a mesma coisa que acontece em função da energia negativa, o pensamento negativo, positivo gera uma energia positiva que vai influenciar nos teus sentimentos e emoções, que influencia no teu comportamento e na tua vibração. Pensamento positivo, a tua vibração se eleva e tu sai daquele campo energético negativo. Então, muitas vezes tu vê que tem coisas acontecendo com determinados grupos de pessoas ou determinadas pessoas de forma individual, e com outras não está acontecendo nada. Por que será? É uma questão de energia. O pensamento faz com que tu eleve a tua vibração e faz com que tu não entre em ressonância com aquelas situações ruins, aquelas situações negativas, enfim. E tu pode estar num ambiente onde coisas ruins estão acontecendo, mas tu não te afetar. Né? Então, tudo é realmente uma questão de pensamento. Pensamento positivo faz com que tu atraia coisas positivas, situações positivas, pessoas positivas, e tudo vai indo de uma forma muito tranquila. Realmente, Annelise, tem aspectos muito importantes a serem considerados dentro dessa tua linha de pensamento e atuação, dentro da psicoterapia
reencarnacionista que observa, né, essas questões todas com essa dinâmica, com essa percepção diferenciada dentro das questões energéticas. E por falar nas questões energéticas, eu gostaria que a gente entrasse na questão das emoções, vamos dizer, da raiva, e dessa complexidade que, na verdade, tem todo um trabalho a ser desenvolvido e o que isso realmente implica para a pessoa que está dentro desse astral. Bom, a raiva é um sentimento como todos os outros. Assim como nós temos amor dentro de nós, nós também temos raiva. Então, às vezes, as pessoas elas ficam meio intranquilas em falarem dessa questão de raiva, de dizerem que tem raiva. Mas é muito importante a gente entender que a raiva é um sentimento como todos os outros que precisa ser trabalhado dentro de nós. Então, o que acontece? Mesmo sendo uma pessoa mais trabalhada, mais ponderada, enfim, mais espiritualizada, ela não deixa de ter esse sentimento, ela só está com esse sentimento mais equilibrado. Então, tu imagina no teu dia a dia algumas coisas acontecendo que não são muito boas, não são muito legais, que muitas vezes independe de ti, mas chega até a ti e mexe contigo, tá? Mexe com os teus sentimentos mais profundos, entre eles a raiva. Mexe contigo, ou seja, fazendo com que essa energia faça alguma coisa dentro de ti, mexa com os teus anseios, e essa energia ela vai exudar, ela vai sair de ti, né, manipulando o que está ao redor, o que nós tínhamos falado antes. Agora tu imagina essa energia que foi gerada, né, dentro de ti, que tu colocou para fora, entrando em ressonância com a psicosfera, tudo aquilo que está, daqueles milhares de pessoas que também estão vibrando naquele momento, dentro de uma energia de raiva. Essa energia entra em ressonância com a tua energia, gerando um acúmulo, e aí muitas vezes tu faz coisas que tu não gostaria e jamais imaginou. Então, o que nós vemos muito? Pessoas que cometem determinados crimes, determinadas ações, que outras dizem assim, mas eu jamais imaginei que essa pessoa fosse fazer esse tipo de coisa, porque a pessoa calma, tranquila, enfim, mas num dado momento ela cometeu um erro, né? E esse erro pode estragar a vida dela, né? E aí nós temos que estar olhando diariamente, porque esse sentimento ele está se mostrando em vários momentos da tua vida. Só que em situações menores, tu não precisa brigar, tu não precisa ser uma pessoa que vive brigando e gerando conflitos enormes, mas tu vê no dia a dia dela, na forma de ela falar, na forma de ela agir, em algumas situações tu vê que ali tem aquele sentimento de raiva, e então esse sentimento precisa ser trabalhado, ela precisa entender que é um sentimento que está com ela, e quanto mais ela entender isso e mais for trabalhando, menos prejudicada ela vai estar, porque o sentimento de raiva, ele primeiro nos afeta, né? Como se nós estivéssemos nos envenenando a todo momento. O pensamento vai a conta-gotas, como se fosse a conta-gotas te envenenando. Quando tu chega a colocar para fora, quando tu chega a brigar ou expressar de alguma forma, aquela energia já te afetou e muito. E nós vemos muito o sentimento da raiva, por exemplo, transformado em doenças. Então, como eu falei antes, toda doença tem um estado emocional por trás. Então, se nós formos buscar aquelas pessoas que têm irritabilidade constante, essa raiva mais exacerbada, elas têm uma tendência a desenvolver determinadas doenças, né? E são semelhantes entre si. Então, isto precisa ser olhado. E contribui muito para esse estresse de final de ano. Então, todo o estresse que está acontecendo, chegando no final do ano, nós estamos contribuindo muito através do nosso pensamento, através das nossas atitudes, da forma de agir. Realmente, Annelise, tem
reflexões importantes a serem feitas. Penso que tu colocaste de maneira muito apropriada essa questão toda, inclusive da raiva, que a pessoa mais afetada é aquela que está realmente vivendo aquela emoção. Enquanto ela pensa que está prejudicando outra pessoa, a primeira pessoa a ser prejudicada é ela mesma. Então, realmente, há algo a se refletir muito, né, com relação a esses pensamentos, a essas emoções e ao próprio comportamento das pessoas da sociedade, porque os desafios estão aí no dia a dia, né? Então, as cobranças são feitas, as circunstâncias se montam também, né? E a pessoa tem que estar lá equilibrada, ela tem que estar realmente, de algum modo, né, bem posicionado, e é nesse sentido que eu gostaria de entrar agora, né? Daquelas dicas importantes, como enfrentar esses desafios todos e, evidentemente, tirar o melhor que a vida tem, porque a gente sabe que a vida realmente, como tu bem colocaste aqui, porque que pessoas em determinada situação, mesmo que seja uma turbulência, elas estão tranquilas, né, e conseguem, né, se funcionar e acabam não sendo afetadas por aquilo. E outras são afetadas diretamente. Então, eu gostaria que tu falasse também sobre isso e dando aquelas dicas importantes, né? Bom, semelhante atrai semelhante. Então, o que acontece? Toda aquela pessoa que tem determinados sentimentos contrários ao amor, elas vão acabar atraindo situações que não são boas também. Então, o exemplo que eu dei de que no mesmo ambiente uma pessoa pode se afetar muito com uma determinada situação, outra não. Porque aquela que não se afetou, ela já vem se trabalhando, ela já vem se conhecendo, ela vem fazendo todo um trabalho de autoconhecimento, se entendendo e sabendo que tem algumas coisas que afetam diretamente. Então, se eu sei que tem coisas que me prejudicam, eu vou começar a olhar para aquilo com lupa e não me afetar. Isso é uma forma inteligente, é inteligência emocional, né? Uma forma inteligente de tu não se conflitar com determinadas situações. E as dicas são realmente assim, ó, te trabalhar mais na questão do pensamento, te observar qual é o teu pensamento mais frequente, se é um pensamento positivo, se é um pensamento negativo. Se é um pensamento negativo, por que aquilo vem com muita frequência? O que te abala? Será que tu tá fazendo o que tu gosta? Será que tu tá trabalhando no que tu gosta? Será que tu é uma pessoa feliz? Se tu não tá feliz, por que tu não está feliz? Então, buscar realmente dentro da tua vida o que tu não tá satisfeito, porque se tu não está satisfeito, tu vai gerar toda uma situação ao teu redor que não são de coisas boas, gerando esse estresse, gerando todos os conflitos, muitas vezes na vida pessoal, os conflitos dentro do trabalho, com os familiares, amigos, enfim. A dica sempre é, faz alguma coisa que tu goste. Às vezes, nós estamos trabalhando dentro de alguma coisa que tu não pode voltar atrás. Por exemplo, tá, César? As pessoas concursadas, muitas vezes, buscam estabilidade, né? Mas elas fazem aquele concurso pela estabilidade. Chegando lá, elas não sabem com o que vão se deparar. E muitas vezes vão se deparar com determinadas situações que não está dentro do perfil delas, mas elas precisam executar aquilo. Então, elas ficam ali mais ou menos 8 horas do seu dia, que é mais ou menos 1/3 da sua vida. Tu imagina 1/3 da tua vida tu fazendo coisas que tu não gosta. Que sentimento está gerando, que energia está gerando. E as pessoas não podem sair, porque aquele emprego é a sua sustentabilidade, né? Mas então, o que eu sempre digo? Busca numa outra parte do teu dia coisas que vão te deixar bem. Vai fazer um hobby, vai fazer um exercício físico, vai, de repente, dançar, vai fazer um trabalho manual, fazer alguma coisa que te gere prazer, que te gere uma alegria, para te liberar esse hormônio da alegria e do prazer, que vai neutralizar aquela outra parte do dia que tu precisa estar ali num lugar onde não é tão agradável para ti, mas, né, por determinadas razões tu precisa estar ali. Então a dica é, vamos ser felizes primeiro, vamos nos conhecer e saber o que é necessário modificar dentro do meu contexto, dentro da minha vida, dentro do que está acontecendo. Modificando ou entendendo isso, vão começar a ser modificados os pensamentos. Tu vai entender que tu é um ser humano que precisa de coisas boas na tua vida. Tu vai efetivamente te dar essa chance
de fazer coisas boas, tendo prazer, e aí não tem como não ser feliz, né, quando tu está fazendo coisas que tu gosta. E contaminando positivamente as pessoas também à sua volta, porque a alegria também é contagiante. Que é uma questão da energia, né? Exatamente. Quando tu vibra numa energia de alegria, de prazer, de harmonia, tu está colocando para fora esse tipo de energia, atraindo situações e pessoas com essa mesma energia. Então, tu imagina, se 1/3 do teu dia tu precisa estar fazendo alguma coisa que não é tão boa, tu tem mais 2/3 para neutralizar e positivar isso tudo. Até com sonhos, né? Com sonhos, com tudo. De fato, realmente tem observações muito importantes, Annelise. Quero agradecer mais uma vez pela tua participação dentro do programa. É uma alegria a gente poder realmente falar sobre o assunto que está aí, à frente de cada um, né? São desafios e a vida realmente ela impõe essas circunstâncias todas. E se a gente estiver preparado, com autoconhecimento, como tu bem colocou aqui, realmente a pessoa tem um ganho importante nisso tudo, né? Então, agradecemos mais uma vez a tua participação e quero aproveitar e colocar no rodapé do vídeo um telefone caso surjam mais dúvidas. A Annelise Lopes, ela que é psicoterapeuta reencarnacionista, se coloca à disposição também, né, para você que está ligado no programa agora, acompanhando e se interessou pelo assunto, para buscar mais orientações. 3028-6981, DDD 51, aqui de Porto Alegre. Livros não se leem sozinhos. Refeições não se preparam sozinhas. Brinquedos não se montam sozinhos. 42 crianças com lesão cerebral profunda e deficiência motora permanente também não se cuidam sozinhas. Casa do Menino Jesus de Praga. Há 30 anos te ajudando a cuidar de quem precisa. Para ajudar, ligue 33 15 0011 ou acesse o nosso site. O Brasil é o país com o maior número de homicídios do mundo. E ninguém faz nada. Criminosos condenados vivem em liberdade. E ninguém faz nada. Enquanto isso, o projeto de revisão da legislação penal aguarda no Congresso para ser votado. Chega de braços cruzados. Acesse o site e veja como pressionar o seu deputado. Imagine se você tivesse 95% de chance de encontrar o amor da sua vida. Seria ótimo. E se você tivesse 95% de chance de passar no vestibular? Bom, assim fica fácil. É tudo que eu quero. E se a sua chance de ganhar na Mega Sena fosse de 95%? Tudo isso. Adorei essa ideia. Faça mamografia regularmente. A chance de curar um câncer de mama descoberto cedo é de 95%. Muito já foi feito. Mas ainda há muito a se fazer. Unicórnios. Todo mundo merece ver a vida. Uma iniciativa Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre. Meu nome é Janaína Lima, eu sou coordenadora voluntária da Associação Emanuel. É um lar que abriga pessoas de rua, abriga toda e qualquer pessoa que de ajuda necessitar. Nós temos dentro das unidades da Emanuel 600 moradores, do bebê com HIV ao idoso em estado vegetativo. Pessoas que foram totalmente rejeitadas pela sociedade e que a Associação Emanuel tem acolhido. Mas que para nós podermos continuar esse trabalho, nós precisamos da ajuda de vocês. Nós precisamos da sua doação. Nós temos no escritório central na CIS Brasil 1079, cujo telefone é 3341-2615. As portas do lar ficam abertas 24 horas para visitação, para que você possa conhecer o trabalho desenvolvido pelo Emanuel. E eu deixo aqui o meu apelo, uma solicitação. Dê uma chance ao seu coração. Ajude a quem precisa. Um pequeno gesto seu fará grande diferença para todas as pessoas que acolhemos. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse.
o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br